Eu te saúdo com a paz do Senhor. Na aula de hoje eu vou te apresentar o maior nome próprio da Bíblia e o seu significado. Deus contava com Isaías. Esta é a lição número 2 da classe de juvenis. Para esta aula, os hinos sugeridos são o 107, 378 e 545. Isaías, que foi e é chamado o profeta messiânico, porque ele falava justamente sobre isso, sobre o Messias. Eu também vou aproveitar e vou te dar as respostas da hora da revisão. Fique aqui comigo, porque a aula de hoje está divinamente inspirada. Por quê? Porque está falando da palavra de Deus. Eu vou também te dar algumas referências para você ter assim, uma melhor compreensão da aula de hoje. O profeta messiânico. Origem. O profeta Isaías é conhecido na Bíblia como o filho de Amós. Segundo a tradição, Isaías era oriundo de uma família influente em Jerusalém. Por essa razão, ele tinha fácil acesso ao palácio do rei, bem como proximidade com o sumo sacerdote. Eu vou trazer aqui nesta lição, nesse ponto específico, uma questão muito importante para nós, que é a questão da influência. Qual influência você tem na cidade onde você mora? Sabemos que não haverá um outro Isaías, porque já houve esse. Então, hoje você seria o Isaías? Então, qual é o tipo de influência que você leva para as pessoas e qual o tipo de pessoas que influencia você? Por quê? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 1, Coríntios capítulo 15, versículo 33, nos diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, que tipo de costume você está tendo? Porque, na bem da verdade, quando você influencia pessoas, você está influenciando pela palavra de Deus. E isso é uma bênção. Mas quando você é influenciado por outras pessoas que não professam a fé em Jesus, isto é perigoso. É possível, uma vez ou outra, uma pessoa não cristã te dar uma boa influência. Existe, claro, algumas exceções, né? É possível que isso aconteça. Mas, de modo geral, nós somos quem influencia. Por quê? Porque Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. Ou seja, somos nós que damos o sabor à terra e não a terra sabor a nós. Isso significa dizer que eu preciso influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Isso também lá em Romanos 12, 2 também vai nos dar acerca desse negócio. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não é que nós vamos ter que, nesse caso, influenciar o mundo. Nesse caso, nós temos que nos influenciar, ou seja, nós vamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, aí depois vamos influenciar o mundo. Ou seja, primeiro eu sou transformado e depois eu influencio pessoas. Então isso é muito importante para que nós venhamos compreender que aqui como Isaías, é claro que ele tinha uma situação interessante para ele, né? Porque ele vinha de uma família influente em Jerusalém, então ele tinha um fácil acesso ao palácio do rei. Quem tem acesso ao palácio geralmente são pessoas renomadas, pessoas que têm alguma influência, é uma pessoa, como diz as pessoas hoje, né? São pessoas poderosas, empoderadas, apesar que eu não gosto muito do termo empoderado, eu não gosto desse termo, porque não faz nenhum sentido. Vou te dar um exemplo, por que ele não faz sentido empoderada? Porque claro, isso é usado muito para mulher, porque se a mulher trabalha de segunda a segunda, ela é empoderada. Se ela não trabalha dia nenhum, ela é empoderada. Ou seja, o empoderado não tem sentido nenhum. Ele não tem algo específico. Então, por isso eu não gosto do termo. Mas hoje, como as pessoas dizem, são pessoas que têm muita influência, são pessoas que verdadeiramente para o mundo são poderosas, têm muita influência. Então, também tinha a proximidade com o sumo sacerdote. Isso aqui também é importante para nós, tem um ponto aqui interessante. Quando você tem aqui, claro, nós sabemos que não existe mais a questão do sacerdote hoje, o sumo sacerdote, não temos mais isso, mas vamos trazer aqui a ideia do pastor, ou do dirigente da congregação. Quando você tem uma proximidade com o seu pastor, uma proximidade com o seu dirigente, é algo saudável, porque é uma pessoa que vai te orientar. Eu, particularmente, eu sempre tive muita facilidade de
proximidade com pastores, dirigentes, meus pastores, outros pastores, dirigentes da igreja onde eu estou. Então eu sempre tive muito boas influências. Teve alguns obreiros dirigentes, na verdade, que me ensinaram muitas coisas a respeito da questão ministerial. Então aqui traz para nós muito essa importância. Eu sei que talvez você possa pensar, mas eu sou muito novo ainda, fica pensando nessas coisas. Você não precisa pensar, basta você ter a proximidade, porque isso vai te dar a ideia de quê? De amizade, de proximidade. Quando você precisa de alguma coisa, de algo, de uma orientação, você vai a quem? Você vai ao pastor, você vai ao dirigente da sua igreja. Como é que você vai ao pastor se você não tem intimidade com ele? Então torna-se algo que vai te deixar um pouco constrangido, vamos assim dizer, se você não tiver intimidade com o seu pastor ou com o seu dirigente. Então temos aqui, lembrando, as más companhias corrompem os bons costumes, portanto não ande em más companhias. Procure pessoas que professam a mesma fé ou pessoas ainda que não sejam cristãs, mas que tenham uma boa índole, são pessoas de bom caráter. Contexto social. Ezequias iniciou um processo de reforma espiritual e removeu os lugares altos com seus altares de sacrifício aos ídolos. Foi nesse tempo que o profeta Isaías profetizou acerca da morte de Ezequias. Este, porém, clamou muito ao Senhor e humilhou-se, de modo que Deus acrescentou-lhe mais 15 anos de vida. Existe aqui um ponto muito interessante que Ezequias, olha o que Ezequias fez. Ezequias acabou com toda a questão da idolatria aqui. Ele acabou com a idolatria, ele acertou as coisas. Ele fez o que Elias fez lá em 1 Reis 18:30, ele consertou o altar. Ou seja, ele limpou as questões que não estavam corretas. E aqui vale lembrar que aqui tanto Elias como Ezequias não consertou o próprio altar, consertou o altar do Senhor, das situações. No caso, Elias consertou o altar do Senhor e Ezequias consertou o altar da nação, da localidade, da cidade, porque eles estavam todos perdidos na idolatria. Qual foi a consequência disso? A consequência disso é que depois foi profetizado para Ezequias que ele iria morrer. Mas este, o que fez? Virou para a parede e disse: lembra-te, Senhor, que fui temente a ti, e começou a falar ali. E os argumentos de Ezequias foram tão corretos diante de Deus que Deus acrescentou a ele 15 anos. E imediatamente Isaías, assim que estava saindo do templo, ele falou com Ezequias, assim quando estava saindo da presença de Ezequias, Deus mandou Isaías voltar lá e dizer a ele que iria ser acrescentado 15 anos. O que isso traz para nós? Quando nós fazemos o certo, quando nós consertamos o altar, quando nós limpamos aquilo que não está diante na perfeição dos olhos de Deus, aquilo que Deus abomina, quando você tira, quando você acaba com a idolatria, que nesse sentido é idolatria diretamente, o Senhor olha para você diferente. Porque vamos combinar o seguinte: nos dias atuais, você tomar uma decisão que vai tirar da cidade os postes ídolos, aquilo que tem tudo contra as coisas ruins, na cidade onde eu moro, por exemplo, na entrada da cidade, existe um monumento à maçonaria. Então, imagina alguém chegar lá, um cristão chegar lá e quebrar aquilo lá. É claro que nesse caso vai ter uma intolerância religiosa nos nossos dias. Então, para você ver o quanto que é difícil limpar essa questão da idolatria. Mas foi exatamente isso que Ezequias fez. Ezequias é o famoso comprou o barulho, né? Ezequias foi lá e limpou o que tinha que limpar, fez o que tinha que fazer. Então Deus acrescentou a ele 15 anos. Por que acrescentou mais 15 anos? Porque Ezequias estava fazendo o que era reto aos olhos de Deus. Quando você faz o que é reto aos olhos do Senhor, o Senhor te olha diferente. Então quando você for orar ao Senhor, o Senhor vai olhar para você, para a sua oração e ver o coração sincero e íntegro da minha presença. Este ou esta está em acordo com a minha vontade. Vou conceder a ele a bênção. Então, nós devemos, em primeiro lugar, observar que para eu ter as bênçãos do Senhor, alcançar as bênçãos do Senhor, eu também preciso, não que eu vou merecer, porque nós não merecemos, mas nós devemos procurar agradar a Deus, através do quê? Da nossa fé. Por que Ezequias tirou aquilo ali tudo? Porque ele tinha fé que Deus era o único Deus digno
de adoração. Mensagens de julgamentos e promessas. O Senhor prometeu ferir o exército assírio, sem que nenhuma flecha fosse tirada contra a cidade. Assim aconteceu, pois o anjo do Senhor feriu os 185.000 soldados assírios, fazendo cessar a tentativa de invasão de Jerusalém. O rei assírio então voltou para sua terra. Posteriormente, foi morto pelos seus próprios filhos. Aqui é uma questão muito curiosa que nos dá uma ideia muito peculiar. Primeiro é a questão de que um anjo matou 185.000 homens de guerra. 185.000, um único anjo. Mas, entretanto, há um ponto específico que Senaqueribe, quando veio afrontar o povo, existe aqui uma questão muito importante que nós devemos fazer. Quando Ezequias foi orar ao Senhor, ele não orou de qualquer maneira. Ele disse: Senhor, está vindo contra nós um grande homem. Ele é um homem de guerra, nunca perdeu a batalha. Em outras palavras, não é um cabra valente, é um homem forte, experimentado na guerra, tem experiência. Nós não temos condição de vencer ele porque ele é maior do que nós. Ele é melhor do que nós. Mas os nossos olhos estão fitos em ti. Ou seja, nós sabemos que somente o Senhor pode nos dar vitória. E nesse sentido, o anjo veio e matou 185.000 homens de guerra. Por quê? Porque Ezequias reconheceu que somente o Senhor poderia dar a ele vitória, porque ele sozinho, com o exército que ele tinha, não seria suficiente para deter o exército de Senaqueribe. Agora veja que afronta. Depois que Senaqueribe fez isso aí, ele perdeu e voltou para casa. O que aconteceu com ele foi morto pelos seus próprios filhos. A vingança do Senhor, ela é terrível. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Portanto, ai daqueles que afrontam a Deus diretamente, ou até mesmo indiretamente, né? Afrontar a Deus é sempre algo que não se pode fazer, porque a Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Aqui também tem uma questão muito interessante também sobre a questão da morte de Ezequias, que o filho dele assumiu o trono e fez coisas terríveis, que não seguiu, na verdade, o exemplo do pai. E aqui traz uma coisa para nós, uma lição muito importante para nós. Será que nós não estamos sendo desobedientes aos nossos pais que nos ensinaram o caminho do Senhor, e hoje estamos fazendo de qualquer maneira, com aquela narrativa, né, que muitas pessoas dizem hoje: ah, mas hoje os tempos hoje são modernos, as coisas mudaram. Não, as coisas não mudaram. Os mandamentos do Senhor continuam os mesmos e eles jamais mudarão. O homem pode mudar o que quiser mudar, mas os mandamentos do Senhor permanecem para todo sempre. O encontro com Deus, a visão no templo. Observe que o profeta confessa a sua condição inapropriada para estar na presença de Deus e conclui dizendo: ai de mim. O lamento do profeta por sua triste condição espiritual expressa a completa necessidade da misericórdia divina. Quantas vezes não somos surpreendidos pela presença gloriosa de Deus e nos sentimos incapazes de desfrutá-la? Eu não sei se já aconteceu isso com você, de você sentir que está em pecado, você sabe que você está errado, mas ainda assim Deus permite que você sinta uma presença dele e você começa a se sentir tão pequeno. Por quê? Porque você não se acha digno. A questão de Isaías reconheceu que ele estava em pecado, que estava vivendo uma situação de... Aqui, para nós, para te dar uma noção melhor, era como se Isaías, talvez fosse realmente isso o caso, era uma pessoa que falava muito palavrão, por exemplo, palavras torpes, né? Como a Bíblia diz, né? Para nós é palavrões, né? Então, será que não é, de repente, o seu caso? Você, por qualquer coisa, você xinga aquele palavrão, solta aquela palavra? Será que não está na hora de você corrigir esse negócio na sua vida? Porque o mundo acha bonito, mas pense num trem feio esse negócio que chama de palavrão. O nome já fala, né? Palavrão. É algo terrível. E geralmente, as
pessoas que falam palavrão são pessoas que não estão vigiando, porque geralmente quem fala palavrão é o pessoal do mundo. Então, eu não vou nem aqui me ater na questão da gíria, porque gíria, até o cristão fala gíria, né? Na vida da verdade, até nós falamos gírias. Gírias cristãs nós falamos, né? Chamar um irmão de varão, por exemplo, uma varoa, ou labareda, ou profeta, ou aquilo é filha de Jezabel. Então, essas são gírias que só o cristão fala, mas não deixa de ser uma gíria. Então, veja que a condição de Isaías era o quê? Reconhecer que estava errado. E ai de mim, olha que expressão, ai de mim. Ai de mim é uma questão de que eu estou errado e para mim não tem mais jeito, tá feia a coisa para mim. Então, Isaías tinha essa perspectiva, né? Ele tinha essa percepção de que verdadeiramente ele não era digno de sentir e ver a presença do Senhor, ver o Senhor, ver o trono. Então, muitas vezes, não será pouca, já aconteceu comigo uma vez, vou te contar uma história rápida. Eu fui chamado para pregar numa igreja e fui lá ministrar a palavra. Cheguei lá, ministrei a palavra, para a glória do nome do Senhor, o fogo desceu. Mas só Deus sabe como meu coração estava pequeno. Meu coração estava muito pequeno naquela hora. Por que que meu coração estava pequeno? Porque eu estava em pecado. As pessoas não sabiam, mas eu estava em pecado ali. Eu estava pregando em pecado. E eu, à medida que eu ministrava a palavra, e o Senhor usava e descia ali a glória do Senhor, eu me sentia assim tão pequeno, mas eu me sentia, era uma vergonha que minha vontade era sair correndo e ir para casa, de tanta vergonha que eu sentia. Como pode Deus fazer isso na minha vida, eu estando em pecado? E aquilo ali mexeu muito comigo. E dali para frente eu comecei a pensar e agir de forma diferente. Eu preciso parar com esse pecado, e fui parando. E parei com aquele negócio. Então, nós, quando estamos ministrando a palavra, ensinando, ou até mesmo na igreja, sem estar ensinando, sem estar pregando, nós devemos estar em como? Em santidade ao Senhor. Agora, há algumas situações que existe a questão de que a pessoa que comete pecado e a pessoa que vive uma vida de pecado. São duas coisas distintas. Qual é a diferença? A diferença é que quando a pessoa peca, é uma pessoa que pecou. Acontece, lembra que a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tu tem um advogado justo. A questão é não viver na prática do pecado. O que é viver na prática do pecado? A pessoa que peca hoje, peca amanhã, peca depois e vive pecando toda a vida. Então, no meu caso, eu estava em pecado. Não é que eu vivia na prática do pecado, mas naquela época, naquela semana, eu tinha feito uma coisa que só o sangue do Cordeiro. Então, pedi perdão ao Senhor, o Senhor me perdoou depois dessa ministração, e eu me senti pequeno, confessei o meu pecado diante do Senhor, e o Senhor me deu vitória, certamente dará a vitória a você também. Qual é o ponto aqui em comum? Reconhecer que estava errado, que estava em pecado. A purificação do profeta. Um serafim de Deus se aproximou trazendo uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, uma espécie de ferramenta com duas hastes, semelhante a uma pinça. Quando tal brasa tocou os lábios do profeta, ele foi purificado da sua impiedade. O que é isso? Impiedade, chamar a pessoa de ímpio, é uma coisa que eu particularmente não gosto. Por que não? A não ser se for um caso muito extremo, né? Porque impiedade, ímpio, é uma pessoa que não tem piedade. Então é diferente de uma pessoa incrédula, uma pessoa que não é cristã. De repente a pessoa não é cristã, mas tem bom caráter. Então ela não é uma pessoa ímpia. Ela não tem uma pessoa, não tem impiedade nela. Ela só não aceita Cristo como Salvador, mas tem um bom caráter. Agora aqui nessa questão de Isaías, aqui o termo aqui é impiedade mesmo, porque ele era ímpio. Ele era uma pessoa que muito provavelmente fazia coisas terríveis diante dos olhos do Senhor. Não somente de lábios impuros, mas muito provavelmente de outras coisas também. Então veja que aqui qual é o ponto? O ponto é, quando o serafim veio com a brasa e tocou nele, ele foi purificado. Por quê? Porque só o fogo divino nos purifica. O fogo tem que vir do alto. O fogo não tem outro. O fogo tem que vir do alto. Tem que descer. Desce do alto, bendito fogo. Não, cantar só o sangue do Cordeiro. E assim o profeta foi
purificado, como com brasa. E existe uma questão curiosa na questão de serafim, que é a única passagem que a Bíblia fala sobre os serafins é Isaías 6. É a única passagem que fala sobre os serafins. Só para te dar um rumo, te dar um norte, existem 4 tipos de anjos, né? Os querubins, os serafins, os arcanjos e os anjos. Vou resumir para você. O querubim, ele é da primeira hierarquia, da mais elevada, na verdade. Ele é da mais elevada. O querubim é o anjo mais poderoso que existe. Embaixo do querubim tem o serafim. Depois do serafim, abaixo do serafim, é arcanjo. E aqui há uma discussão entre arcanjo, que só existe um ou que só existem mais. É muito possível de haver mais de um arcanjo, mas também é possível também de só haver um. As duas questões são possíveis. Eu particularmente acredito que haja mais de um arcanjo, porque as pessoas dizem que mas só existe um arcanjo porque Miguel é o único arcanjo mencionado na Bíblia pelo nome. Isso é verdade, mas se a gente tomar isso como base, então nós podemos afirmar que Gabriel é o único anjo, ou seja, só existe um anjo. Por que só existe um anjo? Porque Gabriel é o único anjo na Bíblia mencionado pelo nome. Então, no céu inteiro só existe um anjo. E nós sabemos que não é assim, nós sabemos que eles são incontáveis. Então, por isso eu acredito que há mais de um arcanjo, porque a Bíblia diz lá no livro de Daniel, que diz que Miguel, que era um dos primeiros príncipes. Se ele era um dos primeiros, é porque existem outros. Então eu sou da linha de que há mais de um arcanjo. E existe o anjo propriamente dito, que é na hierarquia o mais baixo, né? Então, os querubins estão na presença de Deus, os serafins também. O querubim dá mais a ideia de louvor, dá mais essa ideia de engrandecer o nome do Senhor. Os serafins já é mais de fogo. O arcanjo, ele é um anjo de guerra. E os anjos, eles são quer dizer, mensageiro. Ou seja, Gabriel falou para a mãe de Sansão e também para Maria, anunciou o nascimento de Sansão e anunciou o nascimento de Jesus. Ambos foi o mesmo anjo, né? No caso foi o anjo Gabriel. Então o anjo ele faz o que? Ele traz uma mensagem. Entretanto, como nós vemos aqui, o anjo também guerreia. Tanto é que ele matou 185 mil homens de guerra. Inclusive há algumas questões, alguns cristãos que são mais engraçadinhos, eu gosto até do termo. As pessoas dizem que Deus olhou o anjo mais fraquinho e mandou o anjo mais fraco para matar 185 mil anjos de guerra, homens de guerra. Mas sabemos que não existe um anjo mais fraquinho nesse sentido. Mas era só para dizer, só para mostrar que um único anjo é poderoso o suficiente para matar 185 mil homens de guerra. O chamado. Após a purificação divina, o profeta tornou-se idôneo para cumprir o chamado de Deus. O exemplo do profeta Isaías nos mostra que o chamado ministerial deve andar lado a lado com a santidade. Sem santidade, a pessoa pode ter um ministério de sucesso, vamos assim dizer? É possível. Pode ter um ministério de resultado? Sim, é até possível. Entretanto, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Imagina que um homem, uma mulher, tem um ministério bonito e tal, mas não leva ele em santidade. Pode até ter resultados, até bons resultados, mas naquele grande dia vai ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Então a santidade, ela é essencial na vida da pessoa que está exercendo um ministério. E aqui cabe qualquer ministério, inclusive o ministério infantil, que muitas vezes passa despercebido, mas até o ministério infantil, a tia, né, do ministério infantil, ela também precisa viver uma vida de santidade. Todo cristão, independentemente se é líder ou se não é líder, se é líder ou liderado, todos nós precisamos viver uma vida de santidade. E o que é santidade? Santidade é ser santo, é ser separado. Separado de quê? Separado do pecado. As pessoas estão cometendo pecado, mas nós somos separados, nós não cometeremos. Mas está todo mundo cometendo pecado, mas você não é todo mundo. Lembra da frase da mamãe? Você não é todo mundo. Então, o que aconteceu aqui com Isaías? Uma transformação. Agora que ele foi tocado pelo serafim, o fogo queimou ele. O que acontece? Ele agora teve uma santidade, agora ele teve uma experiência
experiência, não é nem experiência o nome, né? Mas é uma questão de conhecimento, né? Experiência é uma questão de erro, né? Experiência é o nome que a gente dá aos nossos erros. Então, aquele compreendeu, um amadurecimento, pronto, chegou aqui a palavra boa. Ele teve um amadurecimento do chamado ministerial, e assim, com a santidade, ele continuou, né? Deu ali o início ao seu ministério. Um arauto com os avisos finais. A natureza da mensagem pregada por Isaías ao orgulhoso reino de Judá consistia em denunciar o formalismo religioso e as injustiças da liderança de seu tempo, os quais contaminavam toda a nação. Quantas vezes na igreja hoje vivemos uma questão de formalismo? Formalidade. Por exemplo, quando um obreiro chega na igreja de terno e gravata, aquilo ali é uma formalidade. Ele pode estar de camisa normal, por exemplo. Ele não vai deixar de ser crente por isso. Ele não vai deixar de ser salvo por isso. Mas a formalidade nos diz que o obreiro precisa chegar de terno e gravata. É uma questão de ética, é uma questão do estatuto da igreja. Então tem essa questão. Isso é uma formalidade. Outra formalidade, por exemplo, é que, de modo geral, as igrejas da Assembleia de Deus no Brasil cantam 3 hinos antes de começar o culto. Que é isso? Formalidade. E geralmente são hinos da harpa. E, de modo geral, a maioria das vezes o primeiro hino cantado é qual? Exatamente isso, 243. Então, há aqui uma formalidade. E Isaías vem falando justamente contra essa formalidade. Por que Isaías falava contra a formalidade? Porque a formalidade era ruim? Não. Vir de terno para a igreja não é ruim para os homens. Cantar os hinos da harpa não é ruim. O que Isaías estava falando, trazendo aqui para os dias de hoje, é que as pessoas viviam uma vida, vamos trazer aqui para nós, né? As pessoas, os homens, né? Faziam tudo quanto era tipo de coisa errada e chegavam na igreja de terno e gravata. Ou seja, tá vindo de uma forma, tá vindo na formalidade, dentro da regra da igreja, do templo, mas está vivendo uma vida lá fora toda errada. Era isso a mensagem de Isaías. E isso aqui era o ponto. Ele estava falando da formalidade porque a formalidade era só dentro do templo. Era só na igreja. As pessoas faziam até o rito certinho, mas era só o rito. Era só a questão de fazer tudo certinho, tudo mais dentro do templo, mas lá fora não era um Deus nos acuda. Então, não é diferente do cenário que nós vemos hoje. Quantas igrejas hoje fazem tudo direitinho dentro da igreja, né? Canta os hinos, os homens vêm de terno e gravata, o coral canta bonito, a orquestra toca muito bem, mas lá fora, só o sangue do Cordeiro, uma vida de pecado que as pessoas levam. Então, esse aqui era o ponto. Veja que ali a nação, de modo geral, estava cheia de pecados e vazias de Deus, vazios da presença. Não é diferente hoje, pelo menos não muito. Quantas vezes você vai chegar nas igrejas, por exemplo, as igrejas lotadas, mas sem nenhuma questão bíblica, não tem, você olha, você observa que não tem questão espiritual. Por quê? Porque são pessoas que estão ali somente dentro da formalidade. Na regra do futebol existe um termo que talvez cabe para nós, que é o famoso cumprir tabela. O que é cumprir tabela? É quando um time vai jogar com outro time, mas esse time ele já vai ser rebaixado, não tem outra coisa para ele não tem mais o que fazer, está neutro, já está perdido, ou ele já foi campeão. Então, ele vencendo ou não, ele já é campeão. Então, ele faz o quê? Ele vai só cumprir tabela, ou seja, ele só vai fazer o jogo porque ele tem que fazer mesmo. Então, tem muitas pessoas dentro da igreja hoje fazendo isso, só cumprindo tabela. Uma pessoa que já está perdida, não se importa com absolutamente nada, só vai à igreja para uma simples formalidade. É sobre esse negócio que Isaías estava falando contra. A vinda do Salvador. Em seu livro encontramos profecias a respeito de nosso Senhor quanto ao seu nascimento. Isaías falou sobre o nascimento de Jesus, que Jesus ele viria. Então veja que aqui, por essas razões, é que Isaías é chamado de profeta messiânico, porque ele fala do Messias, fala muito sobre o Messias. Também ele fala da vida e ministério de Jesus, fala do sofrimento de Jesus. Oh, meu Pai! Morte e ressurreição. Ele é anunciado como a luz para os gentios. E por fim, Isaías relata a forma de como o Messias seria ferido e como um cordeiro levado ao matadouro. Isaías profetiza algo espantoso, que é o nascimento, ministério,
morte, sofrimento de Jesus, como seria a sua morte. Tudo está lá no livro de Isaías. O que isso traz para nós? A profecia, essa sim é profecia. Por quê? Porque ela fala de um tempo muito distante de Isaías, muito depois. Então, quando se fala de profecia, claro, tem sempre essa ideia de algo que vai surgir depois. E aqui no nosso caso, é a profecia mais importante delas, que é a profecia da vinda do Salvador, que o Salvador nasceria, que sofreria, que morreria, que teria a sua vida e ministério aqui na terra e depois iria para o matadouro, seria levado para ser morto e morto de cruz. Para concluir, a mensagem do profeta Isaías revela o juízo de Deus sobre a certeza da impunidade que o povo de Judá trazia em seu coração. Então veja aqui um ponto importante. Judá era do povo de Deus, inclusive Jesus era judeu porque ele vinha da tribo de Judá. Então todo judeu é israelita, mas nem todo israelita é judeu, ou seja, só é judeu aquela pessoa da tribo de Judá. Então Judá era da parte do Senhor, claro que era da parte do Senhor. Mas olha que interessante, Deus enviou um juízo contra Judá, porque Judá no seu coração trazia o que? A impunidade, talvez a soberba, né? Eu sou de Jesus, então não vai acontecer nada. Claro que na época não falava de Jesus nesse termo, como aqui para nós. Eu sou do Senhor, então não vai me acontecer nada porque eu sou crente. Vai sim. Se fizer errado, Deus não terá ninguém por inocente. Ele não poupou nem a Cristo, que era seu filho. Tu acha mesmo que vai poupar a nós? Deus não poupou Davi, por exemplo, que era segundo o coração de Deus. Tu acha mesmo que vai poupar nós? Acha mesmo que Deus vai ficar conivente com o pecado nosso? Não, não vai. Deus não ficará indiferente ao nosso pecado. Talvez algum pecado até demore para que nós venhamos padecer por ele, mas que Deus irá cobrar, a isso ele vai. E pior, se ele não cobrar nessa terra, ele vai cobrar na eternidade. E aí como é que fica na eternidade? Aí fica ruim, né? Então veja que aqui tem uma questão da mensagem firme do profeta Isaías, falando contra Judá, e Judá era do povo de Deus. Então, por quê? Pensando que era impune. Quantos pastores e líderes hoje acreditam que estão ali na casa do Senhor e não vai acontecer nada porque eles são pastores? Acham que vai ficar na impunidade. Não ficará impune, não ficará. Deus não vai compactuar de pecado. Deus não se deixa escarnecer, ele requererá a prestação de contas de cada ação. E aí, como é que fica? Gálatas 6,7 nos diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, e isso também ele vai colher, não tem para onde correr. E as pessoas hoje plantam de qualquer maneira, até porque existe uma questão interessante para nós. Você planta, você semeia a semente que você quiser. É opcional, você escolhe a semente, mas a sua colheita, ela é obrigatória. Se você semeou abóbora, você não vai conseguir colher caju. Então, olha que a importância da escolha. Nós precisamos saber escolher. Por quê? Porque Deus conta com você. Assim como Deus contou com Isaías, Deus também conta com você nos dias atuais. Mas você precisa tomar um posicionamento diante do Senhor. Se porventura você tem os lábios impuros, peça ao Senhor para te purificar desse negócio. Se for outros pecados também, da mesma forma, se arrependa. Confesse o seu pecado ao Senhor. Se porventura você pecou contra um irmão, uma irmã, vá a essa pessoa e peça perdão, você e ele só. Acabou. E vamos seguir para as mansões celestiais. É impossível que os cristãos de hoje não tenham ainda essa perspectiva lá de Mateus capítulo 18, versículos 15, 16 e 17. Que o não liberar perdão é um pecado que não tem perdão. Então, quantas pessoas hoje estão dentro da igreja e não estão falando um para com os outros, e muitas vezes até dentro de casa? Jovens, inclusive até meninas, cantam no grupo de jovens, às vezes até tem outras atividades dentro da igreja, mas não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o irmão. Como é que vai entrar nas mansões celestiais assim? Não entra. Mas eu não falo com meu pai, mas o meu pai não é cristão. Não vai entrar do mesmo jeito. Então, nós devemos ter no nosso coração a questão de liberar perdão,
e também pedir perdão, né? Hora da revisão. Número 1. Segundo a tradição, Isaías era oriundo de uma família influente em Jerusalém. Por essa razão, ele tinha fácil acesso ao palácio do rei, bem como proximidade com o sumo sacerdote. Número 2. No ano em que morreu o rei Uzias, 740 a.C., o profeta Isaías teve uma visão gloriosa no templo. Ele viu o Senhor, o grande rei, assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6:1. Número 3. Quando tal brasa tocou os lábios do profeta, ele foi purificado da sua impiedade. Isaías 6, versículos 6 e 7. Número 4. Consistia em denunciar o formalismo religioso e as injustiças da liderança de seu tempo, os quais contaminavam toda a nação. Vou te falar aqui sobre a questão da injustiça da liderança do tempo, que eu não comentei lá, né? Que além da questão do formalismo, como é as questões de hoje da liderança da igreja, de modo geral, claro, existem várias exceções, estou falando de modo geral que sempre acontece. Líderes, pastores que cometem injustiças na liderança. Tende mais para um lado do que para o outro. É mais a favor de um irmão, de uma irmã, do que do outro, né? O pastor, a liderança precisa ser neutro. O que vale para um, vale para outro. E aqui vale uma outra questão. Porque muitas vezes o pastor, por exemplo, mas é meu filho, eu vou punir ele ser mais severo com ele. Não, ele é só seu filho. Ele é sua ovelha também. Então, se uma pessoa cometeu um erro, e um pecado, e teve uma certa punição, se o seu filho cometer essa punição, tem que ter a mesma punição. Você não pode ser mais severo com seu filho ou com a sua filha só porque você é pastor e ele é seu filho ou ele é sua filha. Todos somos iguais. Então, do mesmo ponto, você não deve passar a mão na cabeça de um e não passar na do outro, mas também você não pode ser severo com um e não ser severo com o outro. Tudo tem que ser igual. Número 5. Diz respeito ao Messias, o Salvador prometido. Chama a atenção o grande número de profecias acerca da vinda do Senhor Jesus, sua humilhação e, posteriormente, sua glorificação. Que nós venhamos, assim, observar como Deus contava com Isaías, Deus também conta conosco. Existe aqui um nome muito interessante no livro de Isaías, no capítulo 8, versículo 3. É isso, Isaías, capítulo 8, versículo 3. E eu não vou ler esse nome, não. É um nomezinho difícil. Bom, esse nome que você está lendo aí em Isaías 8, versículo 3, ele é o maior nome próprio da Bíblia. O maior nome próprio da Bíblia. Qual é o significado dele? Ele tem dois significados, que é o seguinte: rápido, despojo, pressa e segura. Ou seja, rápido, despojo, pressa, segura. Ou pode também ser saque, veloz, presa, ligeira. E tudo é junto mesmo. É igual está escrito aí, tudo junto. Que nome estranho, não? Pessoal, você que está aí de repente pensando em ter um sobrinho, pode colocar o nome dele, né? Ou talvez um filho, dependendo, você de repente é professora da Escola Bíblica Dominical da classe de juvenis, tá gravidinha, não é um nome bom é para colocar o nome do seu filho, que sou só o sangue do cordeiro. Mas que nós venhamos compreender a cada dia, e falando em nome bíblico, é importante que nós venhamos também salientar que os nomes bíblicos, de modo geral, eles significavam o sentido da vida daquela pessoa. Por exemplo, o nome de Jesus Cristo. Jesus quer dizer Salvador, né? E Cristo significa ungido, né? Então seria o Salvador ungido, não é isso que Jesus é? Então o nome já fala, por exemplo, o nome de Ana, eu lembro, vem do hebraico, significa graça. Graça é um favor imerecido. E o que era a questão dela? Ela recebeu uma graça. Qual foi a graça que Ana recebeu? A graça de ser mãe de um menino. Então, geralmente, o nome bíblico significa aquele ponto principal da vida daquela pessoa. Lembra de Jacó, por exemplo? Jacó vem do hebraico também, significa preso ao calcanhar. E não foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele veio preso ao calcanhar do seu irmão Jacó. Então, que nós vemos a cada dia mais observar
a nossa vida, lembrando que Deus, assim como contava com Isaías, também conta conosco nos dias atuais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!